Encerrou, agora, devolvendo a mesa. Obrigado, Licínio, aí por essa ajuda na coordenação. Rosângela, por favor, chegue aqui. Nós vamos passar agora a palavra aqui para o Newton. Tem até uma pergunta, Newton, aqui, feita por nossa companheira Helena, né? Da Ilha do Governador, que ela diz o seguinte, que ela está questionando a privatização da Conerj. Queria lembrar o seguinte, na época da privatização da Conerj, nem o sindicato dos marítimos, a federação, foi à justiça contra a privatização. Quem foi à justiça contra a privatização da Conerj na época foi um grupo de ecologistas na ilha, entre os quais eu, Ricardo Novaes e outras pessoas que estavam aqui, que eram do movimento comunitário. Naquela época, o plano diretor de 84 dizia que a demanda do Cocotá eram 10 mil passageiros dia. É um absurdo que hoje só tem apenas 3, que não tem horário adequado, não tem integração, a passagem é cara, enfim. Então, por isso que está desestimulando. Mas a pergunta de Helena é o seguinte, como é que foi privatizado e na privatização havia uma promessa de investimentos privados, né? E com o financiamento do BNDES, e agora quem está pagando a conta da compra das barcas chinesas é a população, né? Através de um projeto aprovado na Assembleia Legislativa com poucos votos, os poucos votos que tem na oposição na Alerj. Então, essa pergunta devia ser feita ao governador do Estado, mas o Newton está aqui esclarecendo, ele não está aqui como representante da Secretaria Estadual de Transporte, como inicialmente foi informado, foi um equívoco nosso, mas ele está aqui como um técnico que coordena o plano diretor de transporte urbano. Vou passar a palavra para ele, no final para o Canagé, mas de antemão, Newton, agradecer, sua contribuição é muito importante, tem sido muito importante, e no debate todo, e nós já queremos de antemão solicitar sua presença, vamos formular o convite, nesse seminário de mobilidade que nós vamos ter no final de setembro, na Ilha do Governador. Pessoal, olha só, está sendo transmitido na TV Web, só pedir para baixar um pouquinho, para poder aqui o final do debate. Nós daqui não estamos conseguindo ver para lá. Então, Newton, a palavra é sua. Para baixar um pouquinho já resolve. Podia falar, né? Podia falar da placa, né? Por favor. Quer falar aí? Não, vamos deixar o Newton falar, depois o Canagé, e no final nós vamos dar os informes. Eu peço que as pessoas não saiam, porque nós temos, no dia 5 de setembro, o aniversário da Ilha do Governador. E nós já tínhamos programado uma atividade nossa, nós vamos mais ou menos aqui alinhar qual vai ser a mobilização. É um dia que as escolas são obrigadas a levar os estudantes para desfilar. Aquela coisa do velho passado. E é um dia que tem muita gente, e nós vamos levar o debate do PEU para esse evento. Newton, com você, desculpa. Eu queria agradecer. Fatalmente, eu tentarei estar lá no debate. Acho que é muito importante esse debate de mobilidade e vai ser uma oportunidade muito boa da gente trocar informação. Só respondendo o que a companheira falou aqui, por acaso, talvez por coincidência, eu estava na Secretaria de Transporte na época da privatização, tá? E eu não sei se por sorte ou por azar, né? Eu tinha até um cargo importante lá, eu era chefe de gabinete. Então, eu participei muito proximamente dessas decisões todas, não eu tomando a decisão, mas as decisões todas sobre privatização do sistema de transporte de massa. Aliás, na época, eu estava na Fundação Tribulada fazendo mestrado e minha tema do meu mestrado foi justamente o processo de privatização de metrô, trens e barcas sobre uma ótica crítica, né? Isso aí, quem que tiver interesse, lá na biblioteca da FGV tem esse trabalho lá, que é de 2000, que eu publiquei lá. E a pergunta é, por que houve a privatização, por que tomaram essas decisões? Bom, a privatização, como vocês devem saber, ela foi tomada num contexto como sempre, falta de dinheiro do Estado e iniciativa do Banco Mundial de financiar, de fornecer dinheiro para reestruturação das finanças do Estado, cobrando um programa chamado Programa Estadual de Desestatização. Então, foi nesse contexto do Programa Estadual de Desestatização que vieram as propostas de concessão do sistema de transporte de massa, que só foi feito no Rio. São Paulo não fez, por exemplo, né? Em outros lugares do mundo também não existe. Então, o metrô... Só sobrou o bondinho, né? O bondinho, que era na época era considerado o maior pepino, né?
E então esse foi o contexto. E a partir daí, a partir da privatização das barcas, que foi em 97, metrô e trens foi logo em 98, é que então, nessa política, houve, no caso das barcas, a ideia de que havia a privatização total, ou seja, inclusive o patrimônio das barcas seria passado à concessionária. Anos depois começou uma discussão, eu sempre que eu vivencio isso, começou uma discussão. Como? Mas foi passado. Tá bom, tá legal. Não é essa o tema da conversa. Eu estou dizendo que no contrato de concessão de barca, o patrimônio de barca foi passado para a concessionária. Foi o único caso, porque metrô e barcas não foi. Bom, o que aconteceu então? A partir daí, Barcas começou a operar em cima do contrato de concessão que previa lá uma demanda através dos anos e tudo mais. A partir de um certo momento, em 2000 e pouco, Barcas S.A., na época, alegou que havia a demanda não se concretizou e ela estava com grandes prejuízos. E foi em cima disso que houve essa modificação, esse termo aditivo ao contrato, que acabou levando o Estado a entrar com dinheiro comprando barcas novas. Então, nós estamos recebendo barcas novas que estão sendo entregues à operação, pagando pelo Estado, né? Não, são barcas grandes que estão chegando aí, são 8, 9 barcas grandes. Por favor, pessoal. A pergunta foi por que o Estado está financiando as barcas operadas por Barcas. Eu estou tentando só explicar como é que é o fato. O fato é esse, né? Não estou discutindo aqui se é um fato positivo, se é negativo, se é criticável ou não é criticável. Cada um tem seu posicionamento. Eu tenho de fórum íntimo meu, né? Inclusive contrário ao que foi feito, à decisão que foi tomada, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas num ambiente mais reservado posso até conversar sobre esse assunto, não é o caso aqui, mas o fato é esse. Então, houve essas decisões e o governo do Estado tomou essa decisão em cima da discussão do argumento de que Barcas S.A. tinha prejuízo. Também, nesse bojo, foi tomada a decisão de fazer subsídio de tarifa e tudo mais, né? Bom, o que eu tentei falar aqui com relação ao transporte rodoviário é que o transporte rodoviário está em crise e ele, no que diz respeito aqui, à Ilha do Governador, eu acho que é um dos poucos pontos em que a gente pode ter a perspectiva de conseguir reativar e melhorar o transporte rodoviário, porque a demanda que a gente vê, ela existe. Ela existe. A gente faz simulações, por exemplo, se você não considerar um cenário onde você tem o metrô chegando lá, você seguramente tem demanda. Agora, se o metrô chegar um dia, o metrô chegar na Ilha do Governador, fatalmente a demanda de barcas cai. É natural. O metrô é rápido. Ninguém vai andar de barca porque o metrô é mais rápido. Então, o pessoal vai descer para a cidade de metrô e a barca vai servir para outras ligações. Então, sempre haverá ligações. Rio-Niterói é muito mais risco do que a ilha, porque se faz o túnel embaixo da Bahia daqui a 20, 30 anos, acaba com a ligação no volume que ela tem hoje de Rio-Niterói. Claro, sempre poderá haver outros serviços funcionando. Então, esse é o caso. Eu cheguei um pouco atrasado. Sim. Fernando, só um segundo, Fernando, só um segundo. Você vai falar, só. Vou garantir sua fala ao final da exposição dele, aí a gente vai abrir. E o Canagé nós vamos abrir. Porque é o seguinte, primeiro, nós temos um horário aqui, nós já garantimos quase 15 inscrições, sem limitação, não limitamos o tempo das pessoas. Então, deixa eles falarem e ao final nós vamos garantir a sua fala. Bom, tá? Eu acho que então, eu respondi essa pergunta, eu respondi. Nesse contexto, foi isso que foi decidido, foram decisões de governo e é isso que está aí. O governo do Estado está pagando barca, está entregando barca para a operação, é uma decisão de governo, é assim que está sendo feito. Eu queria dar parabéns ao Licínio. Licínio, você tem insistido comigo sempre, por que a linha que vem, que poderá descer, a linha de metrô que poderá descer do Jardim Botânico, por que ela não faz, entra de baixo, passa ali na Praça Cruz Vermelha, coisa do gênero, e depois vai até o porto, né? Está lá no modelo, nós consolidamos isso, a proposta agora que nós temos prioritária para esse tipo de ligação será ir como você sugeriu. E tem mais, eu sempre falei com as pessoas que o Licínio sugeriu, né? Porque o Licínio é uma pessoa muito polêmica, ele vai na secretaria, o secretário acho que tem medo dele, sei lá, tem aquele pessoal, o Licínio vem aí, né? Aí ele disse, olha só, essa ligação é ligação Licínio. Sugestão, eu sei que evidentemente existem outras fontes para esse tipo de sugestão, mas o que me vem à cabeça sempre é que o Licínio foi que tem muito batalhado por essa sugestão, né?
Nilton, muito obrigado. Sua contribuição está sendo muito importante. Só um segundinho. Vamos passar aqui para o Canagé. Aí no final nós vamos garantir a do Fernando e a sua inscrição. É que é o seguinte, a STU, agora mês de setembro, vai repassar a PEDISP para o prefeito da Ilha do Governador, de terra, redução fundiária. Então a gente tem que bater... Para o prefeito do município do Rio de Janeiro. Isso, tá. Prefeito. Não, é importante, porque o Serviço do Patrimônio da União, no caso da colônia Z10, foi repassado já para o município, o que a Z10, né? Então, o que a companhia está informando é que a partir dessa legislação, que eu até anotei aqui o número, que é a portaria 89, de 15 de abril de 2010, né? A política caminha do Serviço do Patrimônio da União para a regularização fundiária pelos municípios. Isso é estratégico, porque nós temos vários conflitos na ilha. Nós temos a situação da cidade universitária, da Vila Residencial da UFRJ, nós temos a situação da colônia Z10, que é a questão da Marinha, que já está mais ou menos resolvida, e nós temos todo o conflito da região do Galeão, que envolve Tubiacanga, Rádio Sonda e outras comunidades. Então, nossa companheira... Então, pessoal, olha só, para a gente agilizar, ela deixou todos os contatos dela aqui, nós vamos trocar a figurinha e vamos solicitar que ela também some aí no movimento, a CONAN, o Conselho Nacional das Associações de Moradores, Confederação. É muito importante estar apoiando o debate aí do PEU também, da Ilha do Governador e do Fundão. Tá? Então, Canagé, aqui para as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de terminar a minha participação aqui reforçando a minha posição contrária à luta no sentido de melhorar os projetos de estruturação urbana. Eu vou continuar defendendo que projeto de estruturação urbana não interessa ao desenvolvimento urbano da cidade do Rio de Janeiro e a gente não deve continuar discutindo a melhoria desses projetos. No caso da Ilha do Governador, nós temos um PEU antigo que ele deve ser melhorado em função da melhoria das funções sociais e das funções urbanas da cidade. E gostaria também de destacar, que eu não toquei nesse assunto, em relação à questão da habitação de interesse social, porque eu defendo, em vez do PEU, eu defendo um projeto... o projeto regional, no caso da Ilha do Governador, um projeto para a região administrativa da Ilha do Governador, assim como todas as outras regiões devem ter, e incluir nesse projeto um programa, um plano de desenvolvimento da habitação de interesse social, para a gente não continuar caindo no erro histórico, político, de, por exemplo, o que aconteceu com o PEU das Vargens, em que as comunidades... o PEU das Vargens, em que as comunidades entraram no canto de sereia de defender a inclusão de área de especial interesse social, que não serviu para nada. É o caso da Vila Autódromo, por exemplo, que está lá entre as 17 áreas de especial interesse social, e na segunda versão do PEU foi retirado. E também a indicação de área de especial interesse social quer dizer exatamente nada. O que importa é criar um plano de defesa da habitação de interesse social, um plano de desenvolvimento de habitação de interesse social, eu considero também um grande erro levar para o município a incumbência da regularização fundiária, porque o município não tem menor interesse de tratar disso, porque se tivesse interesse, poderia regularizar uma série de comunidades que foram criadas por agentes políticos que estão hoje na administração daqui, da prefeitura, e que exploram eleitoralmente certas comunidades que, inclusive, praticam crimes ambientais protegidos pelo gabinete do prefeito. E que, inclusive, são reacionários em relação às lutas mais gerais. Eu, por exemplo, já fui ameaçado por pessoas ligadas ao gabinete do prefeito Eduardo Paz, que explora lixo, atividade de exploração de lixo em comunidades, que é dirigida por uma família que é cabo eleitoral do Eduardo Paz, onde está se desenvolvendo o crime organizado
em Vargem Pequena. Então, é um canto de sereia acreditar que a prefeitura vai tratar de um plano de habitação de interesse social, inclusive a regularização, quando, por exemplo, a prefeitura tem um fundo de habitação de interesse social que ninguém sabe o que é isso. A prefeitura não reconhece a lei de assistência técnica às comunidades de interesse social com a prestação de serviço de engenharia e arquitetura para organizar, inclusive organizar de modo a regularizar de maneira mais digna as comunidades, como a universidade fez um plano para a Vila Autódromo, porque a prefeitura poderia ter feito, porque a prefeitura tem um compromisso legal com isso, todas as prefeituras do Brasil inteiro. E, no entanto, levam a discussão para fora do interesse mais geral da sociedade e fica tratando cada uma dessas comunidades como cabide eleitoral, como se faz em várias comunidades. E é interessante também a gente perceber que, enquanto a gente continuar tratando da permissividade de ocupações de interesse social, ser um plano geral que garanta a dignidade dessas moradias, nós vamos repetir o que a CEAF fez, inclusive com Vila Autódromo, inclusive com a comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, inclusive com a comunidade junto ao Monte Serrate, em Vargem Pequena, que não tem nenhuma segurança jurídica e nenhuma segurança urbanística, porque fizeram, no caso do Fontela, por exemplo, fizeram um loteamento, um loteamento indigno, assinado por engenheiros e arquitetos, inclusive o corpo técnico, inclusive contava com a minha esposa, que é arquiteta também dessa época, e viu a barbaridade que foi feita com essas comunidades. A Vila Autódromo é um assentamento organizado pelo poder público que não deram nenhuma segurança jurídica e nem segurança urbanística. Quer dizer, é um maltrato que se faz com a miséria humana com fins eleitoreiros. Então, está na hora de se defender, não projetos de estruturação urbana. Está na hora de se defender projetos que garantam a infraestrutura urbana, a infraestrutura ambiental e a infraestrutura social para garantir a sustentabilidade e a melhoria dos índices de desenvolvimento humano. Isso, a política que se desenvolve no Rio de Janeiro, não interessa. E eu também não acredito que é através de concurso público que se melhora a qualidade do desenvolvimento da cidade. Até porque nós tivemos vários projetos de estruturação urbana que foram feitos por concurso, como o de Jacarepaguá, como o de Campo Grande, o do Meier, que não foi aprovado. Tem um também que foi aprovado em concurso, que é da Tijuca, que está lá nas gavetas da Câmara de Vereadores, e que apesar de se dizer que a qualidade do projeto é muito boa, se esqueceram de fazer um projeto a partir dos princípios da atividade urbanística, que primeiro tem que ouvir a população para saber o que ela quer, para os técnicos, então, traduzirem isso que a prefeitura quer. E não é fazendo concurso para o campo de golfe, por exemplo, que ganha prêmio. Tá? Obrigado, Canagé. Nós vamos garantir, como eu falei, Fernando e a nossa companheira, eu quero deixar claro aqui, eu vou procurar estudar essa portaria. Agora, eu considero, a princípio, um grande equívoco o governo federal repassar a atribuição da regularização fundiária para os municípios. O exemplo do Rio de Janeiro, que nós temos uma prefeitura que trata a cidade como uma mercadoria, é o maior exemplo disso. A colônia Z10, é porque aqui tem muitos jovens, mas a colônia Z10 dos anos 70, final dos anos 70 e 80, houve várias tentativas de remoção da colônia Z10, que é a mais antiga da Baía de Guanabara, o Canagé, eu sei que você conhece, acusando os pescadores de cometer crime ambiental, que era de aterrar o mangue. O Departamento de Estrada e Rodagem foi quem aterrou o manguezal do Jequiá para construir uma estrada. Não aparecia. E nós brigamos durante 20 anos. E conseguimos, sim, que fosse repassado da Marinha para o município. Agora, uma luta, um processo com SPU, etc. e tal, o ITERJ e tudo mais. Agora, imagina se